Olá, meu nome é Cleverson Andrade e eu aqui estou no Station Café e eu estou com a Juliana, com a Mara e com a Viviane. E a gente vai falar sobre o blog, sobre o projeto delas, das Mulheres Executivas em Ação. Primeiramente, eu gostaria de perguntar de onde que surgiu a ideia do blog? Nossa. Bom, na realidade, nós já somos professoras, trabalhamos no país inteiro, quer dizer, somos executivas, consultoras, e há muito tempo a gente vive nesse mundo. E, como professoras, a gente sempre tinha o hábito de escrever textos e divulgar. Nós somos professoras da Fundação Getúlio Vargas, e por conta disso a gente trabalha no Brasil todo. Então era muito comum, por exemplo, eu escrever um texto, o aluno queria ter acesso àquele texto, mas a aula acabava. Então o que eu fazia? Eu falava para o aluno, me dá teu e-mail, normalmente representante de turma, me dá teu e-mail que eu mando para você e você distribui para a turma. E assim ia. Mara também tinha os caminhos dela para que a gente pudesse fazer essa divulgação. Então teve um momento que eu falei, gente, o ideal seria fazer um blog. Mas como? Porque na realidade a gente sabe que blog demanda muito tempo. O blog é um emprego, né? E a gente não tinha tempo para isso. Só que o ano passado nós escrevemos um livro juntas e conhecemos Juliana, que Juliana veio fazer a nossa assessoria no lançamento do livro. E a Juliana, quando nos conheceu, quando ouviu o que a gente fazia, falou, vocês precisam fazer um blog. Eu falei, Mara, ó, a história do blog de novo, né? É a história do blog de novo. E esse ano a gente tomou coragem, né? Até porque 3 torna-se mais fácil, porque o trabalho fica um pouco mais, né? Fica distribuído, né? Centralizar as tarefas e tal, né? Como a gente lida justamente com mulheres executivas ou mulheres que querem ser executivas, o foco veio daí, Mulheres Executivas em Ação. Então a gente trata no blog de temas não apenas de carreira, mas nós falamos de bem-estar, de estilo, damos dicas culturais e toda semana a gente tenta mesclar. Colocamos textos falando de carreira, um texto dando uma dica cultural, alguma coisa de bem-estar, toda semana dando uma sequência. Então a frequência das publicações elas são semanais? Semanais. Por enquanto tem sido em torno de 3 textos por semana. 3 textos por semana? 3 textos por semana. Então as pessoas elas podem se inscrever no site de vocês, alguma coisa assim? Sim. Como que tá isso? Sim, normalmente o que tem acontecido é isso, a gente tem divulgado em momento algum, a gente, vamos dizer assim, nós não profissionalizamos essa divulgação. Na realidade nós estamos divulgando com amigos, com alunos, com parentes, uma pessoa foi indicando para outra, a gente está no Instagram também, no Facebook, então as pessoas vão lá, curtem, compartilham e assim vai. O MEA, né, porque eu acho que a sigla acaba marcando muito, né, porque Mulheres Executivas em Ação, MEA, ficou bem forte. E assim, até agora, o feedback tem sido muito bom. Vamos deixar claro que essa brincadeira tem 1 mês e 20 dias, e nós já não temos nem 2 meses no ar. Legal. Então a gente ficou super feliz porque nós percebemos que de fato a gente está caminhando. Bom, a gente fala para um público diferenciado, porque normalmente são pessoas que já estão no mercado de trabalho. Certo. Então a gente fala com mulheres que já estão aí, né, querendo buscar um ponto de equilíbrio para tudo. Então chamou muita atenção porque com menos de 1 mês, nós estávamos, sei lá, com 25 dias, nós já tínhamos batido 1000 curtidas no blog. Ótimo. Então isso tem, né, deixado a gente feliz. Deixa eu fazer um parênteses, se você me permite, eu acredito que não é 2 meses. Eu acredito que é toda a experiência de vocês, mas não 2 meses. Então, assim, é muita coisa, né? Alguém que está começando agora, ela pode falar, não, eu há 2 meses. Mas vocês têm uma bagagem gigantesca, porque eu, né, já li alguma coisa sobre vocês e tal, tudo. Então, assim, não é 2 meses. Não é 2 meses, é muito tempo. E quem está assistindo, quem está vendo o vídeo vai poder ver o material na íntegra, a gente vai deixar o link no post até para vocês verificarem o conteúdo delas, mas eu quero de alto valor e muito valor agregado, que é bastante conhecimento. Nossa fonte de inspiração até para criar esse blog foi as nossas alunas das turmas de MBA pelo Brasil afora, que estão na vida executiva e que enfrentam vários desafios no dia a dia. Então a gente queria criar esse espaço de interatividade maior, né, para poder realmente compartilhar temas relevantes com essas pessoas, com as meninas que realmente estão aí no mundo executivo, né, e falar sobre o universo feminino. Então, o que nós podemos agregar de valor, interagir e construir juntas aí para que realmente a gente alcance aquilo que a gente deseja na vida profissional. Tem uma coisa que para nós é novo sim, sabe o que é? Que a gente passou a vida aprendendo a escrever academicamente, né? Então assim, eu passei muito tempo... Isso, eu passei 4 anos. É muito engraçado, porque assim, você faz um doutorado, ai de você que escreva de forma informal. Você leva puxão de orelha. Aliás, assim, a minha orientadora, ela nem lia. Ela começava, quando ela chegava no 2º parágrafo, ela devolvia, se tivesse de uma forma, né?
Aí você vem para esse mundo, é um mundo que você tem que escrever de uma forma mais rápida, mais informal. Então isso tem sido para nós muito legal, um aprendizado. Isso tem 2 meses. Tem que reaprender, né? Isso é muito legal, né? Isso está sendo bem um desafio, viu? Entendi. Porque a linguagem rebuscada, ela faz parte da vida acadêmica, né? Não tem, né? Exatamente. Que legal, muito legal mesmo. E me diz o seguinte, vocês acreditam em equidade de gênero? Olha, eu acho que homens e mulheres têm suas diferenças, sim. Eu acho que o que nós lutamos, o que a gente acredita, que a gente sempre tenta divulgar, a gente está vivendo, vamos pensar hoje no Brasil, nós estamos vivendo num país onde o grau de escolaridade da mulher já ultrapassa o de homem. Ou seja, nós temos mais mulheres com alto, né, grau de escolaridade do que homens. Então a gente acredita na meritocracia, não importa o gênero. A gente acredita que se você faz bem, se você se prepara para fazer o bem, porque é algo que a gente sempre tenta mostrar. Às vezes tem assim a história da levantar uma bandeira. Mulheres têm que conseguir. A questão não é essa. Não. Se prepare. Se você está preparada, por que não? Então a nossa brincadeira é essa, tá? E a gente busca realmente isso, a justiça pela meritocracia, né? Não é segmentar ou criar separativismo entre homens e mulheres na vida profissional. Porque o que vale é a competência. Se tem competência, merece o cargo, merece ter o salário compatível com a sua responsabilidade. Eu não acredito que existam assim características. Nós somos diferentes, é natural, é fato. É geneticamente diferente. Entendeu? Então, se nós somos os dois competentes, se trabalhamos juntos, eu acho que a grande lance é esse, eu complemento o que você não tem, você complementa o que eu não tenho, como os dois são competentes, a gente consegue fazer. A história é essa. Que legal. E assim, a questão de mensurar resultados, né? Mensurar resultados tanto na parte feminina quanto na parte masculina. Então, assim, hoje eu tenho colaboradoras e se dividem em feminino e masculino. A forma como você cobra e você atinge o resultado e a pessoa fala assim, não, eu vou ser cobrada dessa forma, eu vou ser cobrada daquela forma. Eu vejo, pelo menos para mim, que existe uma diferença de como você fala para que você tenha um bom resultado. Como que vocês mensuram isso? Assim, vocês estão falando somente de mulheres, estão focadas nisso, entende? Então, assim, é bem provável que você já sabe como se comunicar para ter aquela tarefa bem executada e mensurar. Como vocês mensuram o bom resultado de uma pessoa? No caso, Na verdade, assim, acho que do ponto de vista de comunicação do próprio blog, a gente pode dizer que é uma experiência muito orgânica, né? Então, assim, a gente ainda está numa fase de tatear e de experimentar quais são os temas que são de mais interesse, né? Tanto de homens quanto mulheres, né? Porque a partir disso a gente consegue ter algumas medidas, mas o que é mais importante, eu acho, né, nessa experiência que a gente está tendo, é justamente conseguir colocar à tona e trazer à tona alguns temas que são de interesse, né? Do interesse feminino. Temas relevantes para o universo feminino que realmente façam parte do mundo executivo. Quais são os reais desafios que essas mulheres enfrentam, né? Sabe que é uma coisa curiosa? Porque muitos dos temas que nós estamos abordando, quando a gente fala de algumas competências, as dicas culturais que nós damos, na realidade não tem gênero, serve para homem quanto para mulher. Se você pudesse pegar hoje os nossos seguidores, nós temos muitos homens. Então quando eu comecei a entrar para uma turma, eu falava, gente, olha, isso há um mês atrás, falava, olha, nós criamos um blog, eu falava para as mulheres. Aí eu comecei a perceber que os homens estavam acessando, eu já mudei até o meu discurso. Eu falo, olha, nós fizemos o Mulheres Executivas em Ação, mas as competências, elas são iguais para homens e mulheres. E eu venho amadurecendo esse pensamento na minha cabeça. Talvez o que vinha acontecendo era o seguinte, quando você via uma publicação ou quando você via na mídia um artigo falando de competências para ser gestor, parece que aquilo era destinado para homens. Não, as competências elas são destinadas para homens e mulheres. É verdade. Não é? Então você falava, então nós estamos querendo, não que nós estejamos buscando e mostrando indicadores, ou seja, competências que são para mulheres, não. Nós estamos mostrando que as competências que sempre existiram, que são importantes e que antes eram destinadas só para homens, elas são também para as mulheres, elas fazem parte. Essa é o jogo. Já era criado somente para um público. Né? Sim. Você quer ver uma coisa? A Mara, semana passada, postou um texto falando, ela vem colocando, tem sido o segmento dela, ela vem mapeando e colocando a cada semana um texto falando de uma competência. Então ela falou da paciência, ela falou da ousadia. Normalmente, paciência, espera-se que a mulher seja mais paciente. Quando você fala quando você fala de ousadia, o mundo sempre viu o homem como mais ousado, né? No mundo do negócio, né? É da cultura. Quando, na verdade, vamos falar do mundo empresarial. Se você é um empreendedor ou uma empreendedora, você demanda que você tenha ousadia.
Então nós estamos mostrando para as mulheres que, por exemplo, queiram ser empreendedoras, olha, se você quer concorrer, se você quer entrar no mercado, torna-se necessário, se você não possui, desenvolver um pouco essa competência da ousadia. Então são competências, né, para homens e mulheres. Mas são competências essenciais, né, que precisam ser desenvolvidas mesmo. Né? E quando a gente fala em mulheres empreendedoras, não só aquela, quando se fala empreendedora, pensa, não, abrir um negócio próprio. Não necessariamente, você pode ser uma empreendedora dentro da empresa que você trabalha. Quem é o empreendedor? Aquele que tem a visão de oportunidades, aquele que busca novas possibilidades para a empresa. Né? Às vezes, existem empreendedores que nem são donos. Tem empreendedores que são colaboradores. Isso, é isso que eu estou falando. Né? Então, assim, parte do princípio, assim, quais são as reações que você toma de acordo com aquilo que você está vivendo naquele momento. Então, você tem as competências e simplesmente a pessoa que está fazendo aquilo, ela se destaca porque ela está fazendo aquilo. Olha, diria eu que hoje, isso é o que a gente chama de intraempreendedorismo, é a grande chance de você ganhar vantagem competitiva. Você imagina um cenário como o de hoje, onde as empresas estão sendo enxugadas, onde nós estamos aí numa crise. Se você pensar no intraempreendedorismo como aquele que faz diferente, porque ele consegue fazer mais com menos, ele consegue reduzir custo, ele tem uma ideia, ele inovação, é a chance desse profissional dentro da empresa ganhar uma vantagem competitiva. Então é a hora, né, mais do que de nunca. Empreender. Hora de crise é a hora da oportunidade, né? A questão de quando existe uma aluna, muitas vezes você fala alguma coisa e... Olha, isso me aconteceu essa semana. Eu estava dando... Semana não, hoje é segunda. Semana passada, já estou perdida. Eu estava em Vitória e foi muito curioso, porque no final da aula, quando terminou o curso, uma menina chegou para mim e falou assim, você mudou a minha vida. Eu ri e falei, calma, não é tanto, né? Ela falou, não, eu sei que talvez possa parecer exagero, mas na verdade é que você me fez pensar em algo que eu não tinha pensado antes, nas minhas possibilidades. Você sabe que às vezes é um pouco isso, é a sensação de que você está precisando, as pessoas, todo mundo, está precisando às vezes acreditar que você é capaz de, você pode fazer. Fica todo mundo esperando, sabe, que esteja trabalhando numa grande empresa, que o presidente da empresa olhe para você e diga assim, nossa, como você é especial. Que assim, sabe, que alguém te descubra. Isso não, eu acho que é muito importante você ter a noção que você é capaz sim de fazer alguma coisa. E eu vejo assim que como se comunica. Então assim, se você faz uma pergunta, que aquela pergunta entra dentro da cabeça daquela pessoa e ela faz aquela pergunta, por que não? Isso causa uma mudança de comportamento, ao meu ver, assim, sabe? Você fala alguma coisa e daqui a pouco assim, nossa, mas por que não posso? Deu um estalo, né? Por que não, né? Por que não? E isso muda a questão de comportamento, não é? E eu vejo vocês, assim, nossa, ensinando, lecionando como que vai ser o futuro das pessoas que passam por vocês daqui a 5 anos. Daqui a 10 anos. Olha. E isso é um ponto bastante interessante. Quantas vidas vocês têm a oportunidade de mudar, e não estou falando hoje, né? Hoje a gente está em Curitiba, mas assim, no Brasil inteiro, ou até no mundo, porque assim, hoje a internet está aí para quebrar todas as barreiras, né? Então, quantas pessoas vocês podem mudar? Uma coisa que eu insisto muito, talvez eu acho que nós insistimos, isso faça diferença, como nós trabalhamos com a área de desenvolvimento de liderança, na área de gestão de pessoas, uma coisa que a gente sempre bate é que não existe receita de bolo. Não tem uma ferramenta, uma coisa que eu sempre digo às pessoas, é muito comum, a primeira pergunta que eu escuto, como é que eu faço para me tornar líder? Dá um passo a passo para dar o sucesso. Eles querem, não, 10 passos para o sucesso. Tutorial de como ser feliz e tal. Então eu às vezes chego a exagerar um pouquinho, porque eu digo para um cidadão que está pagando um preço alto por um MBA, e eu digo a ele assim, olha, um diploma de MBA não vai garantir absolutamente nada. Se você sair daqui com uma lista de técnicas, isso não vai resolver nada, eu não tenho ferramentas para te dar. O que eu tenho é fazer você pensar. E normalmente esse espaço em sala de aula ajuda nisso, faz o cidadão parar e pensar. É o que faz mesmo. Isso faz a diferença, isso faz a diferença, refletir a respeito disso. E com o dia a dia atribulado da executiva, como que ela consegue conciliar tudo, né? Pessoal, profissional, família, lazer, que todo mundo é filho de Deus, né? Pelo amor de Deus. Importante. Como vocês conseguem conciliar tudo isso, né? Eu vejo que ainda mais empreendedor, a gente está comprando tempo se estivesse para vender, né? Sim. Eu compraria, fácil. A grande questão é criar uma gestão da agenda pessoal.
e buscar realmente definir o que é para você uma vida com qualidade, porque hoje a gente já não fala mais de qualidade de vida, é vida com qualidade. E isso é muito pessoal, muito individual. Primeira vez que eu escuto esse termo. Do que você precisa, o que te faz bem, como é realmente o teu contexto, o teu relacionamento com a família, com a tua vida profissional, e cada um fazer, de fato, estruturar a sua agenda pessoal e fazer a gestão disso. Porque a gente sabe que uma coisa é você planejar e definir, e depois você tem que fazer os ajustes naturais do dia a dia, porque tem acontecimentos que são inusitados. Mas o bacana de você ter isto já planejado é que você não vai se desestruturar quando as coisas acontecem coisas diferentes. Porque está dentro do seu planejamento, inclusive, sei lá, eu vou chegar para pegar o avião para ir dar aula e foi cancelado o voo. Certo. Né? Então, o plano B, você vai tentar se colocar em outro voo, mas você já está estruturado das coisas como você vai fazer e o que você planejou para aquele dia, né? E para a tua semana e assim por diante. Que legal. Eu tenho eu vi um negócio bem bacana, que a vida, o caminho é preciso, a vida não é precisa. Isso. Então, assim, como assim, né? O caminho, o planejamento, não. Estou aqui, eu quero chegar aqui. Isso aqui é uma precisão, eu consigo chegar lá. Só que a vida, ela não é precisa. Então, assim, no meio desse planejamento pode acontecer um monte de outras coisas. Várias experiências. Várias experiências que vai fazer, ou te ajudar ainda mais a chegar ao ponto mais rápido, ou ainda te atrapalhar. Mas, assim, o planejamento continua. Então, se a pessoa erra, não, vou aprender, vou saber como fazer, vou fazer ainda melhor. Aprendo com o meu erro, não falar, pelo amor de Deus, errei, sento e choro. Não, calma. Aprende aquilo, faz e continua o caminho para chegar àquela meta, sabe? Essa frase marcou muito para mim, porque a gente sempre pega assim, nossa, como eu quero fazer aquilo, como eu quero, e às vezes a pessoa não chega naquela meta, vou chegar lá em julho, eu quero estar com X coisas, né? E ela, desmotivei, né? Desmotivou, perde propósito, perde tudo, fica sem saber o que fazer. A desmotivação vem quando você se intimida, né, com as pedras do caminho, porque as pedras vão existir. Exato. Agora, qual vai ser a sua atitude? Você vai quebrar a pedra, vai contornar, vai seguir em frente? Como é que você vai, de fato, reagir? E a diferença que eu vejo entre... Você consegue persistir. Isso. A diferença entre coragem e ousadia. Porque a coragem, muitas vezes, você se lança em alguma coisa inconsequentemente. Teve coragem. Foi lá, mas deu tudo errado, mas ele teve coragem. Né? E a ousadia é quando você planeja prevendo os riscos do caminho. Como você falou, tem muita coisa que acontece que você não pode prever, porém você pode se preparar para as adversidades, isso você pode. E existe uma coisa isso é ousadia, clara. É você planejar com risco e seguir em frente. Existe uma coisa também que é extremamente importante, é a gente ter a noção que nós não temos controle sobre a vida, você tem controle sobre tudo. Então é aquela história, a única certeza que você tem é que o amanhã não vai ser igual a hoje. Você faz um planejamento, é a única certeza que você tem. Você faz um planejamento, não que esse planejamento te garanta sucesso, mas esse planejamento ele te ajuda a minimizar os problemas, as consequências caso algo saia, né? Porque acontece. Então é muito importante que você saiba, qualquer um de nós, o que você acabou de falar, você faz um planejamento para daqui a 6 meses. Você planeja na sua vida que você vai comprar um carro. Sim. Mas amanhã, você tem um problema na sua família que você precisa usar o dinheiro que você iria guardar para o carro. Amanhã você perde o emprego. Existem vários elementos. Então hoje, por mais planejamento que você faça, é extremamente importante que também você acompanhe esse planejamento. Veja os riscos e acompanhe. E quanto mais você faz isso... Com os desafios, sim, as dificuldades disso, né? Eu acho. Tem um exercício que a gente faz de divisão estratégica que é bem simples assim, né? Pode. É que a gente precisa, como ela falou, a gente não pode definir, mas você tem que cuidar da sua estrutura. Então assim, você visualiza o que melhor você acredita que pode acontecer na tua vida profissional. Vamos dizer assim, eu vou ser promovida diretora da empresa. Visualiza a situação, veja como você se sente naquela situação, naquele cenário, e o que você faria se isso de fato acontecesse. Aí depois você visualiza a pior situação. A minha empresa, né, vai me devolver para o mercado por causa da crise. Visualize aquilo, veja como você se sente e o que você faria se você voltasse ao mercado. Eu vou me inscrever, vou aproveitar para me qualificar melhor, vou me inscrever no curso, sei lá, de inglês, vou tirar o TOEFL, etc. E depois você visualiza a tendência, ou seja, a continuidade daquilo que já está acontecendo com você, que é a tendência normal das coisas. Você fez um exercício simples de visualização, com isso você viu o melhor, o pior e a tendência, o que você fez por você?
você preparou a sua estrutura emocional. Então, independe do que acontece ao meio do caminho, né, você tem como bancar essa mudança. E com base nisso, você faz o seu planejamento com riscos e você se torna uma pessoa ousada, que não se intimida, né, com as pedras do caminho. Eu vejo que tem duas coisas, a inteligência emocional e uma viagem no tempo aí. Sim, você tem que ter a visualização. Sabe o que você tem que fazer? Eu também falo muito isso, é cheirar. Cheira o mercado. Cheira o tempo todo. Às vezes você está... eu gosto muito disso. Vamos pensar assim, você é caixa num banco. Nada especial, nenhum cargo executivo. Você é caixa num banco. Primeira coisa que você pensa é que ser caixa no Santander é igual a ser no Itaú, é igual a ser no Bradesco. Não é. Então, às vezes você acha que se você for devolvido ao mercado, né, se a empresa te desligar, é fácil porque eu consigo fazer o mesmo que eu faço aqui em qualquer banco. Não. Cada banco demanda de você algo. É outra então, cultura. Não espera você ser desligado da empresa para ir lá ver como é. Enquanto você está aqui, tenta saber. Porque para você se preparar caso isso aconteça. Porque em cada lugar a cultura é diferente. E até inspiração, né? Você pega inspiração. Às vezes com as você coisas que acontecem. percebe. Claro. Bom, então continuando, como que as mulheres devem planejar sua carreira e no que é diferente do homem? Pois é, eu às vezes coloco um ponto de interrogação, porque nós continuamos segmentando, como se homens e mulheres tivessem que planejar a carreira de forma diferente. Eu não sei se tem que planejar de forma diferente. Eu acho que tanto homem quanto mulheres precisam pensar onde querem chegar e no custo, porque normalmente a pessoa só pensa no lucro, no glamour. Então vamos lá, uma mulher, se ela quer casar, se ela quer ter filhos, se ela quer se dedicar aos filhos, não tem como ela não pensar nisso. Já cai no Fazer parte do planejamento. Mas se você parar para pensar, você, se quiser casar, se quiser ter filhos, e não quiser ser considerado pelo seu filho o tio ou o padrinho, e sim o pai, você também terá que se planejar. Não é? Então, assim, eu não sei se tem... Quando a gente pensa em planejamento de carreira, a gente pensa em saber o que quer, se qualificar, e isso é verdadeiro, tanto para homens quanto para mulheres. A Mara, hoje, a gente conversava, nós estávamos num outro evento, e ela falava de uma palavra que para mim é importantíssima: coerência. O que você quer e você ter uma vida coerente com aquilo que você quer. Lógico que se você é uma mulher que diz para mim que você quer ser uma empreendedora, que você quer ganhar R$1 milhão até os 25 anos de idade, você quer ser... Vai ficar um pouquinho complicado você falar para mim que você quer uma casa na fazenda, uma casa na praia, passar o final de semana com seus filhos, trabalhar 6 horas por dia. Não vai combinar. Não vai combinar. Mágica. Se você encontrar, você conta pra gente. A gente tá louca pra saber também. Legal. Essa coerência é fundamental mesmo. Ter um alinhamento entre aquilo que você apregou, que você disse que você quer na sua vida, e as suas práticas. As suas práticas é que vão constatar se realmente é aquilo que você quer. Se o que você está fazendo está lhe levando no seu sonho, ou não. E essa coerência, assim, você acha que tem que ser um papo entre você e você, num quarto fechado, ou você tem que ter algum profissional para que coloque para fora, oriente, ajude? Isso, exatamente. Porque tem muita gente que às vezes acha que tudo é possível, que no final do arco-íris tem um pote de ouro. Mas é bem diferente, né? Só que às vezes a pessoa não vive naquele mundo e fica pensando... Mas existe ferramenta para isso, né? O PDP, por exemplo, que é um plano de desenvolvimento pessoal. Você vai refletir e pensar a sua vida. Tem muitas organizações que fazem isso formalmente, né? Então você preenche o seu PDP, e depois que você preencheu, pensou todo o seu futuro, o que você quer para a sua vida profissional, você vai mostrar para o seu gestor, ou para o coach da empresa, ou para o consultor interno. E aí ele vai posicionar se aquilo que você quer realmente você está preparado para assumir, ou se você precisa de capacitações, ou você precisa desenvolver algumas competências a mais. Ou seja, você vai voar, mas ele vai colocar seus pés no chão para que você saiba como você tem que fazer para atingir o que você definiu. Eu acho que se você não consegue, é importante que você obtenha apoio externo. Mas tem uma coisa: uma pessoa que seja qualificada para isso. Claro. Eu tenho muito medo, isso é uma coisa que eu venho acompanhando com muita frequência, é aquele cidadão que ele coloca um título de salvador da pátria. Ele chega para te mostrar o caminho do sucesso. Te dá fórmula mágica. Isso não existe. Então, o bom profissional que faz isso, né, esse acompanhamento, é o profissional que ele te questiona, ele faz os questionamentos certos para que você responda. Não é ele que vai responder por você.
Então, acho que isso é muito importante. Cada um de nós tem um talento, potencial específico e único, né? Na verdade, o coach ou o bom profissional, ele ajuda você a expressar isso, ao que você veio. Né? Porque não existem duas pessoas no mundo idênticas no seu talento, cada um é único, né? Então, como ajudar ou como orientar pessoas para que elas expressem o talento que elas têm, que é o diferencial que elas trouxeram ao mundo. Né? E quando a gente fala de alinhamento, a pessoa mesmo, nesse processo de interiorização, ela vê se ela está alinhada, coerente, naquilo que ela sente, naquilo que ela pensa, fala e faz. Então, nós temos todos esses aspectos para pensar. Existe alinhamento? Ou eu sou uma pessoa que sinto uma coisa, penso outra, falo outra e faço outra. Que aí é onde as pessoas normalmente hoje estão angustiadas e ansiosas porque elas não têm alinhamento interno. E quando elas refletem sobre a própria vida é que elas conseguem, de fato, dentro de um processo de PDP, alinhar isso. Esse PDP, é a empresa que tem que proporcionar isso a não necessariamente. Ou a pessoa que tem que ir atrás? Porque eu quero, né, me desenvolver pessoalmente, então eu vou atrás do vou repensar as duas possibilidades. Porque às vezes a gente tem alguns colaboradores, não na maioria dos casos, imagina, mas assim, ficam esperando que a empresa te dê o passo a passo de sucesso para que faça sucesso na empresa. Mas às vezes você pode identificar alguns erros da empresa e falar, eu acho que eu preciso disso para melhorar isso, eu preciso daquilo para melhorar aquilo. Então sai da pessoa, né? Então assim, acho que acaba uma proatividade também. Né? Se você pensar no mundo corporativo, existe o processo da responsabilidade compartilhada. Todos são responsáveis. A organização em criar oportunidade e desenvolver talentos, até porque são as pessoas que vão fazer o resultado que a organização precisa. E a pessoa também de estar disposta, com energia, e buscar o seu desenvolvimento. Porque muitas vezes a organização oferece oportunidades que as pessoas não absorvem. Então tem empresa que oferece processo de PDP, de coach, assim por diante, assim como tem instituições de ensino, né, que dentro do próprio curso de MBA também oferece essa possibilidade, mas a pessoa tem que estar aberta e buscar. São duas palavras mágicas, coparticipação e responsabilidade compartilhada. E é uma coisa assim que é importante lembrar, acabou o paternalismo. Não tem mais aquela história de alguém te pegar pela mãozinha e te levar para o caminho do sucesso. Acabou. Somos adultos, né? Cada um tem que reconhecer, buscar o seu potencial e revelar isso ao mundo. Né? Legal, show de bola. E o copo tem que estar vazio, né? Se o copo estiver cheio e não quiser aprender nada, não vai aprender nada. Né? Também, é uma decisão individual. Legal. E o preconceito no mercado de trabalho das mulheres? Ainda existe? Existe sim. Eu participei de um evento há um mês atrás, éramos 4 diretoras de empresa e tinha uma representante da Michael Page, uma headhunter, e ela mesma falou, lógico que todas nós lutamos para que isso não aconteça, mas ainda existem empresas que quando você chega com um perfil, né, mostrando, olha, para este cargo encontramos essa mulher, tem empresa que questiona. Né? Fala assim, mas mulher? Então nós sabemos que existe sim. Mas, mais uma vez, quer dizer, como a gente sabe que o nível de escolaridade feminino cada vez suplanta, né? Então a gente tem a impressão de que daqui a pouco, pelo menos queremos acreditar nisso, mas existe sim. E o que volta é o que vocês falaram antes, né? Competência. Claro, é isso que faz a diferença. Acho que é isso que não tem mais o que falar, é competência e ponto. Mas diante da questão da equidade, por exemplo, salarial, né? E de gênero também, tem um movimento agora da ONU, que vem já de alguns anos, que é o Woman Empowerment, que é para favorecer o empoderamento da mulher e criar um senso de justiça maior no mundo corporativo. Ou seja, uma mesma função, no mesmo cargo, com as mesmas atribuições, dando resultado, teria que ter o mesmo salário. E no Brasil a diferença hoje é de 30%. As mulheres ganham 30% a menos no mesmo salário, no mesmo cargo executivo. O que é diferente em outros contextos, como a Europa, etc. Né? Então está se buscando essa questão de justiça pela meritocracia e pela competência. Bom, gente, eu conversei aqui com a Juliana, a Tamara, a Viviane, né, do MEC, das Mulheres Executivas em Ação. E como que as pessoas te acham, te contactam, te perguntam, te questionam, te fazem sinal de fumaça, como que funciona? Primeira coisa, entra no blog. Mulheres Executivas em Ação, dá uma olhada, vê as categorias, nós estamos falando de carreira, bem-estar, estilo, dicas culturais. Cultura. Então, dá uma passada, dá uma olhada, lembra que toda semana a gente está postando pelo menos 3 textos, a gente está no Facebook também. Você vai colocar Mulheres Executivas em Ação no Facebook, vai ser o primeiro que vai aparecer, no Google, desculpa, vai ser o primeiro que vai aparecer, nós estamos em primeiro lugar.
Nós temos um Instagram também, então se colocar lá Mulheres Executivas em Ação, vai nos achar. E é isso, comenta, lê, comente, manda uma pergunta, a gente vai adorar responder. Legal, vai lá. E me diz uma coisa, eu vejo que talvez possa surgir talvez um curso, né, no futuro, não sei. Eu vejo como empreendedor, né, porque vocês estão falando de tanta coisa bacana, né, e talvez um curso online ou um curso presencial. Vocês pensam nisso no futuro? Como está isso para vocês? Sim, nesse primeiro momento, né, Mara, o que a gente está tentando é captar. Ou seja, justamente em função do que a gente está escrevendo, da procura, do que está sendo comentado, dos questionamentos, será a partir disso que nós vamos montar isso. Ou seja, nós não queremos oferecer uma ferramenta. Olha, vamos propor um curso falando dessas e dessas competências. Não, vamos esperar, vamos aguardar o que o mercado quer, o que essas mulheres estão precisando, o que é necessário para elas. Nós temos um ponto que isso já está bem alinhado, que nós pretendemos para daqui a um ano, é justamente organizar esses textos e nós vamos fazer um livro, né, o livro do Meia. Isso já está bem forte, bem alinhado. Mas o nosso propósito, sim, é chegar no final com um curso de capacitação, mas sempre em função daquilo que está sendo demandado. A ideia desse espaço é a interatividade com as mulheres e realmente mapear quais são os principais desafios e o que nós podemos oferecer, construindo solução de forma compartilhada com elas, né? Então, que soluções realmente precisam, o que nós podemos, que possibilidades nós podemos criar, né, para favorecer aí o sucesso dessas mulheres executivas e que elas consigam, nós também, né, cada vez mais, né, o equilíbrio da vida pessoal e profissional e os resultados que nós esperamos nas organizações. E lembrando sempre que a gente está falando de mulher, porém os meninos textos, também. todos os meninos, né? Aqui, né? Imagina. Os meninos também estão sendo convidados, Os né? meninos também estão sendo convidados. E às vezes é curioso, porque nós temos isso, vários executivos que têm as suas equipes de mulheres trabalhando com eles. Isso. E que foi muito interessante. Eu tenho um amigo meu que é diretor de uma rede de cursos de inglês. E foi muito interessante, porque quando ele viu que ele acessou, ele é seguidor, a primeira coisa que ele fez foi compartilhar com todas as diretoras de cada unidade no país inteiro. Isso foi muito bacana. Né? É porque, de qualquer forma, é conteúdo, é relevante e a gente tem que estudar sempre, independente de qualquer coisa. Né? É isso aí. Bom, legal. Gente, conversei com as Mulheres Executivas em Ação. Entre no blog, dê um like, compartilha, dá um joinha no YouTube e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.